paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estar dando continuidade a mais um devocional com Deus. Amém. Peço licença para adentrar na tua casa, em nome de Jesus, trazendo mais um devocional com o tema Mais que Vencedores. Amém. Então hoje nós vamos estar dando continuidade. Então ontem eu parei falando sobre a passagem lá de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Amém. Aonde o rei Nabucodonosor, ele viu ali que quando os rapazes foram lançados naquela fornalha, ele visualizou que além deles estarem soltos, havia mais uma pessoa entre eles. Então, ou seja, eles foram jogados 3 mais lá dentro da fornalha. O rei Nabucodonosor viu 4. E além disso, quando eles foram retirados, sequer o cabelo deles foram chamuscados com o fogo, com a brasa ardente, que estava ali naquela fornalha. Mas a única coisa que realmente queimou foram as amarras, aquilo que os prendiam. Amém. Tamanho foi o extraordinário milagre que o Senhor operou ali na vida daqueles jovens. Amém. Ali o Senhor mostrou a glória dele. Ali ele mostrou que ele era Deus na vida daqueles jovens, aonde a fé deles foi testada e aonde eles foram mais do que vencedores. Amém. Assim somos nós também. Muitas vezes as nossas provas, nós somos provados, como que pelo fogo também, E eu citei, esse como um dos exemplos, assim como a Bíblia tem vários outros exemplos. Amém? E agora eu vou citar o exemplo de Davi, do rei Davi. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Já estava esquecendo. Vamos estar elevando a Deus uma oração antes da gente iniciar essa mensagem. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, cumpri-me o teu querer e a tua vontade, Pai, a palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor meu Deus, Pai, aonde esse vídeo chegar, onde essa mensagem adentrar, Senhor meu Deus, que vidas venham ser transformadas, Pai, Deus Todo-Poderoso, opera o teu milagre, Senhor meu Deus, Pai, que essas pessoas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo, que essas pessoas possam ser impactadas com a tua presença, Senhor meu Deus, manifesta a tua glória, o teu poder, Senhor, que haja libertação, que haja cura, Pai, das enfermidades, que haja fortalecimento, que haja restituição. Senhor meu Deus, opera o teu milagre, Pai, em cada vida, Pai, manifesta a tua glória, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo a palavra de Deus lá em Samuel, 1 Samuel 17, vamos no versículo 16, capítulo 7 primeiro. Amém? Então Davi, ele foi mais do que vencedor, porque a vitória de Davi sobre Golias, ele resultou da sua fé em Deus, Esta, fé já testada e comprovada na sua vida. Amém? Então, 5 foram os fatores específicos e conduzentes ao triunfo de Davi, ou seja, a vitória de Davi. Davi, ele era um jovem, Então, assim, em estudos, alguns dos estudos que eu acompanhei com um grande aí, doutor e mestre, Rodrigo Silva, um grande aí teólogo, doutor com doutorado, pós-doutorado em teologia, arqueologia também, ele é arqueólogo. E eu tenho acompanhado, os estudos dele, as pregações dele e a Bíblia comentada com Rodrigo Silva, a qual eu tenho feito parte ali como aluna e tenho aprendido muito. E ele fala em um dos estudos dele, que Davi, ele era o caçula, dos filhos de Jessé. E dos 8 filhos que Jessé tinha, 3 estavam em idade já para servir ao exército. E 3 deles foram para a guerra, para lutar em favor do rei Saul, contra os filisteus, E Davi era o mais jovem. Então, se for contar, que com 20 anos eles serviam, ou seja, a partir dos 20 anos eles já serviam o exército, e 3 dos irmãos dele estavam, em guerra, ou seja, 3 desses irmãos tinham mais de 20 anos, ou a partir de 20 anos, ou seja, aí Davi tinha mais 4 irmãos com ele, 5,
Davi não poderia ter mais que 15 anos nessa época, né? Contabilizando que houve uma gestação a cada 1 ano, né? Pode ter sido um espaçamento maior, mas ele não deveria ter mais do que 15 anos. Poderia ter menos, né? Mas não mais que isso. Então ele era um menino ainda, né? Ele não era um homem para sair guerrear ou lutar, né, contra um gigante, né? Porque ele era, né, muito jovem e um menino provavelmente pequeno de estatura. Então vamos estar lendo lá no versículo 16, 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Então ele era um menino jovem de pequena estatura. Amém? Que cuidava ali, né, das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Amém? Então, um dos 5 fatores, né, que foram condizentes com a vitória de Davi é que, primeiramente, Davi tinha seu coração entregue a Deus. Amém? Então, quando Deus pediu para Samuel ungir a Davi, Deus sabia, Deus conhecia o coração de Davi. Amém? Então, esse menino aí, né, Deus conhecia o mais profundo do coração dele. Então, esse foi um dos primeiros fatores, né, condizentes com a vitória de Davi, porque ele tinha um coração entregue a Deus, né? E a palavra de Deus diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Um segundo fator é que Davi tinha um carinhoso e profundo zelo pela honra e reputação do Senhor Deus. Amém? Então ele percebeu que Golias estava afrontando não somente os exércitos de Israel, mas o próprio Deus. Então, quando Davi foi, né, levar ali uma refeição para os seus irmãos que estavam em batalha, e ele se deparou com Golias. Vamos estar abrindo lá em 1 Samuel 17, um pouquinho aqui para frente. Né? Ali no 43 e 44 do versículo 17. Disse-lhe, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, glória a Deus. Então ele viu a afronta que o gigante Golias estava fazendo, né? Não somente contra o povo de Israel, mas principalmente contra Deus. Amém? Então, o rei, no começo, quando Davi se apresentou falando que iria guerrear contra aquele gigante, o rei ficou assustado, né? E Davi falou para ele: Rei, eu já lutei com um leão e com um urso para defender as ovelhas, e eu tenho condições de lutar contra esse gigante, né? E Davi quis revestir a Davi com a armadura dele, mas Davi, ele era tão pequeno em estatura, ele era um menino, né? Para colocar aquela armadura pesada, né? E ele falou com ousadia que ele iria no nome do Senhor Deus. Por quê? Porque ele viu o gigante afrontando não só o exército de Israel, mas principalmente a Deus. Então esse foi o segundo fator, né? Que Davi, ele tinha um profundo carinho e zelo pela honra e pela reputação do Senhor Deus. Amém? O terceiro fator, a confiança de Davi não estava nele mesmo, né? Mas estava no poder de Deus. Amém? Então a confiança de Davi
no poder de Deus foi fortalecida pela sua lembrança das ocasiões anteriores em que ele clamara a Deus por livramento e recebera. Amém? Lá no versículo 37, então, ele fala assim, né? Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Então a confiança de Davi não estava nele, né? Porque ele sabia que ele era um menino, né? Até para ele lutar com um homem de estatura normal já seria difícil. Quem dirá com um gigante? E aqueles homens ali, né, com estatura, né, como o rei Saul, que era um homem grande, alto, né, estava com medo de lutar contra aquele gigante, né? Quem dirá Davi, um menino ainda e pequeno em estatura, né, ter a ousadia e a coragem de enfrentar aquele gigante. Amém? Porque a confiança de Davi estava em Deus. E assim tem que ser a nossa vida. Para nós sermos mais do que vencedores, a nossa confiança, primeiramente o nosso coração tem que estar em Deus, né? Nós precisamos zelar pela honra do nosso Deus, né? Dando bom testemunho. E terceiro, a nossa confiança precisa ser 100% no nosso Deus. Amém? Para que nós possamos alcançar a vitória, a nossa confiança precisa estar 100% em Deus. Porque não adianta nós lutarmos na nossa força. Se Davi fosse tentar lutar contra o gigante na força dele, ele teria perdido a batalha. Amém? E assim somos nós, porque muitas das vezes nós queremos lutar, nós queremos guerrear com a nossa força carnal, né? E não com a força de Deus, não é? Então nós não temos como obter vitória, como nós sermos mais que vencedores, se nós deixarmos Deus de lado e tentarmos lutar na nossa força, né? Mas assim como Davi, nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, né? Honrá-lo e confiar nele. Nossa confiança tem que estar em Deus. Aí sim nós poderemos obter vitória. Amém? O quarto fator. Então Davi não confiava em si mesmo, mas confiava em Deus, né? Para que em Deus ele obtivesse a vitória contra Golias e os filisteus, né? Lá em versículo 45 e 46 que eu já li, né? Porém Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! Então, olha como Davi confiava nesse Deus todo-poderoso, né? E que ali ele iria obter a vitória e que ele iria matar aquele gigante. Amém? Quinto fator, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Amém. Por quê? Porque ele já tinha sido ungido e separado, né? E lá naquela unção, lá no versículo 16, né, que eu li, versículo 16 ali, versículo 16, 13, diz ali que quando o profeta Samuel ungiu a Davi, né, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então ali Davi recebeu a unção de Deus, ou seja, a presença do Deus poderoso já era sobre ele. E assim é a nossa vida. Quando nós estamos em Cristo, a unção do Senhor é derramada sobre a nossa cabeça. E o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Então o poder de Deus é sobre a nossa vida. Basta que a gente confie nele. Amém? Porque o poder dele, a unção dele já é sobre a nossa vida. Amém? Então basta que a gente confie, que a gente tenha fé e que a gente vá na mesma ousadia com que Davi foi contra aquele gigante. Então assim é a nossa vida. Quando as batalhas se tornarem tão grandes em nossa vida, quando os problemas se tornarem tão grandes em nossa vida como um gigante, nós precisamos ir com ousadia no nome do Senhor Deus. Não na nossa força, não querendo lutar com as nossas armas humanas, mas buscando a um Deus Todo-Poderoso, ao qual a unção dele é sobre nós, a qual a presença dele, do Todo-Poderoso, é sobre nós. Mas basta que a gente tenha ousadia, que a gente confie nesse Deus, que ele é sobre a nossa vida.
porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, se a gente duvidar, se a gente tiver medo, nós não vamos obter a vitória. Amém? Porque às vezes o gigante na nossa vida, ele aparenta ser tão grande, tão forte, que nos amedronta, assim como aconteceu com o povo de Israel, né? O rei Saul estava com medo, os irmãos de Davi, aqueles guerreiros, aqueles soldados estavam com medo. Mas Davi não, porque ele tinha certeza que Deus era na vida dele. O coração dele estava em Deus, amém? Ele tinha um profundo zelo pela honra de Deus. A confiança dele não estava na força do braço dele, até porque ele não tinha, né, um braço forte pela pequena estatura, por ele ser um menino, mas a força dele estava em Deus. E ele falou para aquele gigante que ele iria derrotá-lo no nome do Senhor Deus. E assim nós temos que falar, né, para o gigante que se levantar nas nossas vidas: maior é o que está em mim, maior é o Deus Todo-Poderoso que é sobre a minha vida, para derrotar todo e qualquer gigante, toda e qualquer batalha que se apresentar na minha e na sua vida. Amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Amém? Então, sempre que os filhos de Deus enfrentarem problemas e situações parecendo intransponíveis, né, esses gigantes podem ser derrotados se exercermos a fé como Davi e se dependermos do poder do Espírito Santo. Amém? Então assim tem que ser a nossa vida também, na presença de Deus. Amém? Nós temos que enfrentar os gigantes, assim como Davi enfrentou e ele venceu. Ele foi mais do que vencedor. Amém? Aquele gigante ali, ele deve ter vencido muitas batalhas, né? Ali ele era um vencedor, mas Davi, ele foi mais do que vencedor. Assim como eu expliquei, né, no nosso primeiro dia desse devocional, né, que ser mais do que vencedor é isso, né? Existe um vencedor, você não está, por ser mais que vencedor, está no nível acima, não, mas o mais que vencedor, você é um novo vencedor. Ou seja, naquele momento, quem era o campeão, quem era o vencedor? Era Golias, né? E Davi, o que ele tinha vencido? Uma luta com um leão e com um urso. Mas ali, Deus fez de Davi um novo vencedor, né? Mais do que vencedor. Ali, Davi se tornou, né? Além da experiência dele vencer aquele gigante, né? Ele se tornou mais do que vencedor. Por quê? Por causa da confiança em Deus. Deus ali foi fiel, Deus mostrou o poder dele. Amém? E Davi se tornou um novo vencedor, porque ali o vencedor, o conquistador era o Golias. Amém? Quando ele derrotou aquele soldado que era um vencedor, que provavelmente ganhou muitas batalhas, que derrotou muitas pessoas, muitos soldados, muitos homens, né, treinados, ali ele perdeu aquela batalha para Davi, e Davi se tornou um novo vencedor. Davi se tornou ali mais do que vencedor em Deus, no poder de Deus, não na força do braço dele, mas na força do Deus vivo. Amém? Vamos citar mais um exemplo então da Bíblia, que se encontra lá em Lucas 22, no capítulo 31 e 32. Vamos lá então, abra a tua Bíblia aí. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Então, quando o próprio Cristo ele diz para Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, né? Como se peneira o trigo. Eu imagino a reação de Simão como quem olha para Jesus e diz: que conversa estranha é essa, né? Conversa sinistra é essa que o diabo está pedindo permissão, né? Então, o olhar de Pedro deve ter sido como quem diz: o Senhor iria permitir que isso acontecesse, né? Mas Jesus respondeu para ele: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
e tu, quando te converteres, fortalece a teu irmão. Então, o que Jesus está respondendo aqui, em outras palavras, né? É que Pedro tinha permissão concedida, né? A peneira vai correr solta para o seu lado e para o lado dos discípulos, né? Mas que Jesus estava dizendo é que isso não significa que Jesus estava abandonando, né, a Pedro. Assim como o Senhor se fez presente na figura do quarto homem na fornalha. Amém? Então, o que Jesus está falando aqui, né? Que Pedro iria ter que passar por essa prova, né? Mas que Jesus estaria com ele o tempo todo, assim como foi com o exemplo que eu citei, né? Dos 3 rapazes lá na fornalha ardente, né? Tinha uma quarta pessoa lá e essa quarta pessoa era Jesus, amém? Então, Jesus demonstra que Ele está conosco, tá? E que Ele nunca vai nos abandonar, amém? Jesus, Ele prometeu, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? Ele é aquele que diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Precisamos entender que passar por provas, amém, não significa ficarmos desamparados ou que estamos desprovidos da presença do Senhor, amém? Jesus está dizendo, eu roguei por vós. Aliás, o ministério de Jesus revelado no livro de Hebreus é uma intercessão, ou seja, ele intercede por nós, né? Ele diz, eu roguei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, né? Ou seja, que para que na dificuldade a gente não se amedronte e a gente tenha medo, né? E a gente duvide que Deus é conosco e que Ele está conosco o tempo todo, amém? O que o Senhor queria dizer era, não quero que somente você sobreviva, Pedro, mas que no final desse processo você fortaleça os seus irmãos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não significa que eu te abandonei, e porque a peneira, né, vai correr solta para o seu lado, porque o diabo, por uns instantes, vai poder pressioná-los, né? Não significa apenas que estou clamando para que você só sobreviva, mas Pedro, você vai sair dessa melhor do que você entrou, amém? Então, às vezes é necessário a gente ser pressionado, né, para que a gente aprenda com isso e saia da luta e da batalha melhor do que nós entramos. Ali Davi, né, como eu citei a passagem de Davi, ali Davi aprendeu a ser um guerreiro. Davi era apenas um menino e as únicas lutas que ele tinha enfrentado era contra um leão e um urso. Ali ele lutou com um gigante. Ali Davi aprendeu a ser um guerreiro e dali em diante Davi enfrentou muitas lutas e muitas batalhas, em todas ele foi mais do que vencedor. Amém? Mas ali houve um ensinamento de que a força e a confiança era no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Então Davi, ele jamais saía para uma batalha sem antes consultar a Deus, porque ele sabia que se ele fosse para uma batalha sozinho, ele iria perder. Amém? E com Deus ele é mais do que vencedor. E ele aprendeu isso na primeira batalha em que ele teve que enfrentar aquele gigante. Amém? Então esse é o ensinamento que o Senhor quer trazer para nós, né? Que nós não podemos sair para a batalha sem a presença de Deus. E que por mais que a gente esteja no meio da batalha e não esteja vendo Deus fazer, Deus está ali. Deus se faz presente, porque Jesus, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Por mais que a gente não sinta que Ele está ali, mas Ele está ali o tempo todo cuidando de nós. Amém? Então, assim como os amigos de Daniel, também, né? Os 3 rapazes que foram lançados na fornalha, cujas amarras os prendiam, foram queimados, né? Foram queimadas as amarras, não eles, né? Eles saíram intactos e ilesos e nem um fiozinho de cabelo saiu chamuscado, né? De tão poderoso que foi o milagre que aconteceu. Apenas o que queimou foi as cordas, as amarras, né? E ali então o Senhor Jesus também está confirmando para Pedro, né? Que você vai sair dessa melhor do que você entrou, amém? Então, em outras palavras, ele está dizendo que você não só será vencido, né? Mas no final da prova, além de vencer, né? Ou seja, você não só irá vencer, né? Mas além da prova, além de vencer, você será mais do que vencedor, né? Além de ter vencido,
você terá sido tratado por Deus, tá? Trabalhado por Deus. O crescimento vai acontecer dentro de você. O Senhor tem a capacidade de usar as circunstâncias que eu e você passamos para nos fazer crescer. E quando Deus não muda as circunstâncias, Ele pode usar as circunstâncias para nos mudar. Amém. Glória a Deus por isso. Que mensagem tremenda. Amém. Então o Senhor, Ele quer que a nossa confiança, assim como Davi confiou nele, que a nossa confiança esteja nele. Sempre, em todas as batalhas, em todas as dificuldades que nós passamos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Amanhã nós finalizamos essa mensagem tremenda. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Creia nisso e tome posse. Tenha um dia grandemente abençoado e que nas batalhas que você tiver neste dia, que você seja mais do que vencedor. Amém? Fica com Deus e amanhã nós voltamos para finalizar essa mensagem. Glória a Deus.